Tá bom, então o que a gente vai começar a ver nessa aula, a gente vai estar falando sobre hashing, certo? Sobre qual que é a ideia por trás de hashing. O que a gente viu até agora, basicamente a gente gostaria de, dado um conjunto de informações, a gente gostaria de ter essas informações de maneira organizada, ou no caso ordenada, e o propósito final para a gente manter as coisas ordenadas é porque com elas ordenadas a gente consegue fazer a busca melhor, certo? Então a gente percebeu lá, por exemplo, que se você fizer pegar um vetor ordenado, você consegue fazer busca em odd n, odd log n, quer dizer, uma complexidade logarítmica, e isso faz toda a diferença, inclusive para fazer o trabalho, né? Se você perceber lá, tem alguns testes que se você não fizer uma sacada dessa, você não vai conseguir resolver o problema. Então, se tem uma coisa que tem que ter ficado claro para vocês até agora, é que se você pega um problema e você tem uma solução linear, e você consegue resolver esse problema com a solução logarítmica, você deu um grande passo. Porque com a solução logarítmica quer dizer que você consegue lidar com grande quantidade de dados, certo? Se você consegue resolver para 1000, você consegue resolver para 10.000, e você vai conseguir resolver para 100.000, vai conseguir resolver para 1.000.000. Não vai, claro que vai precisar de mais espaço, mas o tempo vai crescer de forma logarítmica e isso daí é muito bom. Acontece que existem algumas situações onde a gente pode querer melhor do que logaritmo. A gente viu, inclusive, um método de busca que é melhor do que logarítmico, seria o interpolação, que é log de n, mas aquilo lá é um caso bem particular. A gente viu também que mesmo que a gente tenha conseguido a busca logarítmica com o vetor, que a gente gostaria também de fazer a inserção logarítmica e gostaria de fazer a remoção de forma logarítmica. E aí, para isso, o vetor não ajuda. O máximo que a gente consegue do vetor é uma inserção linear, usando o método do insertion. Ok, aí a gente viu árvores. Uma árvore balanceada me dá isso. Uma árvore balanceada me dá a inserção linear, a inserção logarítmica, a remoção logarítmica e a busca logarítmica. Ok. Resumo do que a gente viu até agora é isso. O que a gente vai ver é o seguinte: existem situações onde nem o logaritmo é suficiente. Você tem uma operação que você faz tantas vezes, mas tantas vezes, é tão frequente, ela é tão importante, que você gostaria de diminuir a complexidade dessa operação. Tá? E esse diminuir a complexidade no nosso caso, já que a gente está com uma coisa logarítmica, o que a gente poderia esperar? Bem, tá, tudo bem, mas a gente vai ser mais ambicioso, a gente vai tentar que seja constante. A gente vai tentar fazer uma estrutura que permita que a gente faça busca constante, que a gente faça remoção constante, que a gente faça a inserção de forma constante. Tá? A gente já adianto que isso aí é meio que a meta, e se ele estiver bem projetado, a gente acaba conseguindo fazer isso, mas é difícil, e normalmente quando você tem, mesmo no caso bem projetado, você tem essa constante aí, no caso médio, digamos assim. Não é, você pode ter um pior caso onde você não vai ter isso, tá? E aí, esse conceito que a gente vai ver é o conceito de hashing, tá bom? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vocês estão vendo a minha tela? Gabriel? Gabriel vai ajudar aqui nessa gravação. Também sim. Beleza. Deixa eu só aumentar um pouquinho. O que nós vamos fazer aqui? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar e imaginar que a gente tem um conjunto de dados que a gente vai gerar, que a gente vai armazenar, na verdade, a gente vai fazer buscas em cima desses dados. A primeira coisa que a gente vai pensar vai ser a seguinte: nós vamos devagarzinho, a gente vai evoluir até chegar na solução mais geral, tá? Mas nessa solução inicial, você pode imaginar você tem um conjunto fixo de dados. Esse conjunto de dados ele não vai variar, tá? Então você vai ser apresentado com um conjunto de dados que você quer fazer buscas. Então não se preocupe com a remoção e com a inserção ainda. Depois a gente vai ver remoção e inserção, mas vamos imaginar que a gente tenha que fazer somente busca. E aí a gente tem um conjunto de dados fixo para poder fazer essa busca, certo? O conjunto de dados que a gente vai ter que buscar, vamos lá. Bem, aqui o Gabriel é o nosso gerador de números aleatórios. Gabriel, vai falando aí. Tá. Pode ser 61, 61, 66, 66, 99, 99, 75, 75,
41, 41, 70, 70, 12, 12, 24, 24, 33, 33, 90, 90, 21. 21. Ah, sei lá. 7. Vamos colocar 7, vamos colocar 7 aqui. Ah, é só mais um, vai. Só mais um. Mais um. É, 10. 10, tá bom, beleza. Ok, é ruim de gerar número aleatório, né? É chato. Mas tá bom, o que a gente vai fazer? Nós vamos pensar o Eu falo seguinte. uma boa parte aqui, eu fui metendo um random number do Google. Muito bom. É uma boa maneira de gerar números aleatórios. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar pensar numa maneira de tentar guardar essas informações de tal forma que a gente vá fazer busca eficiente nisso daqui, tá? Eu vou colocar numa função, a gente não fez isso na outra tentativa, eu vou fazer dessa vez. Eu vou colocar aqui busca, e aí nessa busca eu vou passar só o x que tem que buscar, tá? De novo, o que a gente está fazendo é um negócio temporário, obviamente. No final, quando a gente for pensar numa solução mais geral, a gente vai fazer isso daqui de uma forma que seja, assim, uma estrutura mais bem organizada, tá? Só que assim, a maneira mais direta da gente poder guardar essas informações aqui, de eu pegar essas informações e guardar essas informações para que eu possa fazer a busca de forma imediata, de forma constante, em O de 1, é o seguinte. A gente declara um vetor. Esse vetor ele vai ter tamanho 100, certo? Vamos colocar 100 aqui porque o nosso último elemento que foi gerado aqui pelo Gabriel é o 99, certo? Esse vetor, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, eu vou colocar aqui menos 1, para lá, menos 1, ok. Eu vou inicializar o vetor, tá? Dessa vez eu vou inicializar o vetor. Então aqui eu tenho 3, 6, tenho 10. Ok. Ok. Então isso aqui, esse vetor, vamos deixar ele desse jeito aqui, certo? Esse vetor ele tem 100 posições que estão inicializadas com 0. Vou fechar aqui. Ok? E aí, o que a gente pode fazer? A gente poderia fazer de tal forma que a pergunta é: o x é um dos elementos que foi listado pelo Gabriel? Um x que eu passei é o elemento que foi listado pelo Gabriel? O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente retornar. Bem, vamos fazer assim: olha, se o vetor na posição x for igual ao x, a gente responde 1. Se não, a gente responde, sei lá, 0. Ok? Então, na verdade, ele vai retornar sim ou não, ele pertence ou não pertence, dessa forma. Do jeito que está aqui, ele vai responder sempre 0, certo? Mas eu só vou colocar, para poder ver se ele está compilando, eu vou pedir aqui, vamos imaginar que eu estou pedindo 75, certo? E aí eu vou pedir para ele dar um printf, vamos colocar aqui %t, b, tá? Falta fechar, não. Vou compilar, ver se está funcionando, se está compilando, só para... Porque eu estou com medo de ter colocado alguma coisa a mais lá em cima. Não, beleza, está tudo certinho. Aqui ele deve responder 0 quando eu rodar esse negócio, porque ele está testando se o cara da posição 75 é 75, e a gente sabe que não, que ele vai ser menos 1, então ele responde 0, tá? Então o que a gente tem que fazer agora é o seguinte, o trabalho de a gente arrumar esse vetor aqui de tal forma que ele reflita o que a gente está fazendo aqui embaixo, o que a gente tem aqui embaixo, tá? Então, eu sei que vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu acho que vai ficar mais claro do que a gente tem que fazer.
Ok? Tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e esse cara aqui é o 0, tá vendo? Esse aqui é o 0, esse cara aqui é o 1, esse cara aqui é o 2, esse cara aqui é o 3 e assim por diante. Aqui nós temos, depois, vamos pegar, esse cara aqui vai ser o 13 e esse cara aqui vai ser quem? Vai ser a linha 4, coluna 4, vai ser o 44. Tudo bem? Consegue enxergar isso, Gabriel? Sim. Tá, então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir agora o menos 1 pelos valores que estão aqui embaixo no vetor, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, o primeiro cara que a gente vai colocar é nessa linha aqui, na linha que começa no 0, vai do 0 até o 9. A gente tem um carinha só, né? Que vai ser esse cara aqui, ó. Opa. É esse cara aqui, certo? A gente tem, nessa linha aqui, a gente tem, vamos colocar um pouquinho mais de espaço. A gente tem aqui o 10. Tem mais alguém nessa linha? Tem o 12, né? Tem 12 só. Tem o 12. Vai lá, vai me ajudando aí. Tem alguém nessa linha aqui, na linha que começa com 2? Tem o 21 e o 24. 21, o 21 vai estar aqui, né? E o 24 vai estar aqui, certo? E nessa linha, que é o 3? Tem o 33. Perdão interromper, mas Diga. não começa a contagem do 0, o 7 não teria que ir para a direita? Um para direita, você tem razão, Aqui, né? Tá, bem observado, obrigado. Ok. 3, do 3 é só esse? E do 4? Não, então o 3 também é um para direita ali, né? Oi? 33. 33, bem, boa. 33, um para direita. Por favor, não deixem a gente errar, tá? E no 4, na linha do 4? E tem o 41. 41, mais algum? Acho que não. Não. Na linha do 5? Acho que não tem nenhum. Nada. Na linha do 6? Tem 61 e 66. Então vai ser o 61 aqui e o 66 aqui, certo? Na linha do 7 vai ter o 70, né? Aqui. E só? 75. 75 aqui. Beleza. E depois na linha do 8 não tem nada. Na linha do 9, 90. Tem 90 e 99. 99. Certo. Tá aqui. Beleza. Outra coisa também que vocês têm que perceber é o seguinte, do jeito que a gente está trabalhando aqui, como o conjunto de dados é fixo, então não corre, a gente pode preparar isso de antemão mesmo, pode fazer exatamente do jeito que a gente está fazendo aqui. Então o vetor, por exemplo, ele vai ser preparado em tempo de compilação. Eu poderia até usar esse vetor como, sei lá, uma variável global, alguma coisa fixa, que não precisaria ficar refazendo isso aqui toda hora, realocando, entendeu? Então, mas de novo, o que a gente está vendo aqui não é a solução definitiva. O que a gente vai ver agora, eu vou procurar o 75, e aí a resposta é 1, certo? O que é importante, a gente já pode parar e pensar o seguinte. Quando a gente está analisando a complexidade, o principal, tá certo que eu estou insistindo com vocês que a gente não está pensando na parte de inserção e de remoção. Mas a única maneira de você falar de complexidade é de você pensar que o número de elementos cresce. Então vamos só imaginar que o Gabriel, ao invés de ele falar essa quantidade de elementos aqui, ele falaria o dobro de elementos. Ele citou mais outros, sei lá, que nós temos 3, 6, 9, 13 elementos, mais 3 elementos ele chutou. Então, ele chutou. Então o N virou 2 Ns. Eu vou ter que, antes do programa rodar, eu vou ter que preparar essa tabelinha aqui, colocando os números nos lugares correspondentes. Mas, uma vez feito isso aí vai ser feito uma vez só, certo? Isso aqui vai ser feito uma vez só. Eu não preciso fazer isso toda vez que eu chamo busca, por exemplo. Então, tá, eu posso até fazer aquilo que o professor de CC1 tem que falar para vocês. Nunca use uma variável global. Eu posso até fazer assim, que daí você não tem a tentação de achar que toda vez que ele entra no busca, ele tem que fazer aquilo, tá? Então, ele vai fazer aqui direito. Vai fazer uma vez só.
E aí ele na busca, a única coisa que eu tenho na busca é isso daqui. Eu verifico se o cara da posição X é igual a X. Aí a minha pergunta é, para poder achar se o 75 está aqui, com essa quantidade de elementos, ele me faz uma operação. Acessa o vetor numa única posição e já decide. Imagine que eu dobrasse a quantidade de elementos que eu tenho aqui, quer dizer, a quantidade de elementos diferentes de menos 1 dobra, e eu tenho que fazer a busca do 75. O que eu posso esperar que vai acontecer com o tempo necessário para descobrir se o 75 está presente ou não? Ela dobra também, que seria linear? Vai ficar igual. Vai ficar exatamente igual. Não vai mudar nada. Vai ser exatamente em um passo. Não interessa, buscar pelo 75 não depende da quantidade de elementos que eu coloquei no vetor, certo? Se eu for procurar um elemento só, eu acho. Se eu for procurar, se eu for procurar com um elemento só, eu acho. Se eu for procurar com 10, eu acho. Se eu for procurar com 50, eu acho. Todas as vezes com um passo só. Então a quantidade de passos que eu preciso fazer não depende da quantidade de elementos, de informações que eu coloquei no vetor. Ok? Isso daí quer dizer que qual é a complexidade dessa busca? É O de 1. É O de 1, certo? É constante. A complexidade ela é constante, ela não varia com a quantidade de elementos. Ótimo, beleza. Então nessa altura do campeonato você deve estar se perguntando, cara, mas se a gente podia fazer isso, por que a gente aprendeu tudo aquilo de vetor e árvore e tudo mais? Bem, a gente aprendeu porque essa solução ela não é generalizável, não é totalmente generalizável. Qual que é? Ela não depende da quantidade de elementos que eu tenho, mas ela depende de uma coisa que a gente não tinha se preocupado muito até agora. E é o quê? Pode falar, Gabriel? O espaço depende do maior número. Exatamente. O espaço depende do maior elemento que eu quero armazenar, certo? Ela depende do maior elemento que eu quero armazenar. Então, se eu tiver, nesse caso aqui, o maior elemento é 99. Se eu resolver fazer, tá, você quer dobrar a quantidade? Sim, dobra. Mas aí você resolve, eu queria colocar aí o 353. Beleza. Lá vou eu colocar criar um vetor, não de tamanho 100, mas um vetor de tamanho, sei lá, 400, para poder colocar mais esse elementinho que você inseriu lá. Então, bem, o hashing, basicamente o hashing é tentar recuperar essa simplicidade da busca aqui, de tentar achar a busca de forma direta, fazer a busca de forma constante. Então, eu quero alguma coisa que a quantidade de passos que eu tenho que dar para achar a resposta não dependa da quantidade de elementos. Mas, por outro lado, eu também não quero ficar dependendo de qual é o valor máximo. Tá? Então, as soluções gerais que a gente vai usar depois, ela também não depende desse valor máximo. Ela consegue resolver isso de uma outra forma, tá bom? Mas, basicamente, essa daqui é a nossa ideia por trás. A gente vai tentar fazer isso daqui funcionar de uma forma mais geral, tá bom? Tranquilo, Gabriel? Tranquilo. Beleza? Eu vou ativar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Tá, beleza. Então, basicamente, é aquilo que a gente estava tentando recuperar da aula passada, tá bom? Eu vou parar essa gravação.